Paz do Senhor, irmãos. Vou relatar aqui sobre a lição, o tema, uma igreja que se arrisca, para o dia 31 de agosto de 2025, né? Vou discorrer aqui um pouco o textual da lição, mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. Está aqui falando sobre Estevão, o diácono Estevão, viu a glória de Deus, O texto base é Atos 7:55, né? A verdade prática é a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo que hostil à sua fé valorosa, né? Essa lição muito boa, né? A leitura bíblica em classe é baseado em Atos, capítulo 6, versículo 8, 15 e Atos 7, 54 e 60. Vou ler Atos 6, versículo 8 em diante. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 9. E levantaram-se alguns que eram das sinagogas, chamados dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e do que era da Cilíria e da Assíria, disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava. Então, subornaram uns homens para que disseram ouvir e proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Versículo 12. E excitaram o povo, anciões, escribas, investindo com ele, os arrebataram e levaram ao conselho. Versículo 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e além. Versículo 14 de Atos 6. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram seus olhos e nele viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aí depois Atos 7, 54. E ouvindo isto, enfureceram em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus que estava à direita de Deus. Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Versículo 57. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. Versículo 58. Expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas expuseram as suas vestes aos pés do anjo chamado Saulo. 59, versículo. E apedrejaram a Estevão, que invocavam e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quem nos fala que Estevão foi perseguido pelos judeus porque ele pregava o evangelho vivo, genuíno, e Jesus estava curando através do nome dele e através de Estevão, que era um diácono, mas os judeus ficaram enfurecidos por causa da inveja, porque Estevão se destacava, Estevão glorificava a Deus, Estevão pregava o evangelho e muitas pessoas estavam vindo para aceitar a Cristo como Salvador. E aí os judeus perdendo no caso a religião, os membros, começou a perseguir a Pedro, né? a Estevão. Louvado seja Deus. Mas é sempre assim. Estevão, ele enfrentou oposições, falsas acusações, né? Falava que ele era falso profeta, que ele era anátema, e assim vai, né? Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? E ele defendia o evangelho. E defendia a igreja também, né? E Estevão contemplou a glória de Deus, né? Louvado seja Deus. E aí a lição, né? A lição vai falar, né? Sobre a vida de Estevão e dos 7 escolhidos para o diaconato, com base nesse versículo, Atos 6, 1 a 7, né? Eles eram de grande fé, cheios de sabedoria, um autêntico cristão destemido, modelo para todo cristão, né? E modelo para a igreja do Senhor atualmente. E ele era a igreja era testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, né?
como é esse versículo Atos 8:1, denominado como o versículo da missão, né? Eles eram um mártir da fé. O título 1, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. O tópico 1, aprendendo com Estevão. Aprendi com Estevão, a fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Então, a nossa fé, ela é colocada em prova, né? Quando tem um problema em casa ou na família, né? Nossa fé é colocada em prova e nós temos que executar, usar a fé, né? Temos que sustentar as crenças cristãs, né? Ou seja, sustentar a nossa fé, a nossa crença em Cristo Jesus. Porque eles sustentam a sua religião. Nós temos que sustentar a nossa crença em Cristo. E é preciso, né, estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Perseguições no trabalho, perseguições, né, em várias outras áreas, religiões perseguem, né, porque se a gente falar sobre todos os pontos que o cristianismo defende, né, casamento na legalidade, e assim outros fatores, então sempre há perseguição, né? Tópico 2, a fé sob ataque. Na época, o grupo de judeus vivia fora de Israel, mas eles perseguiam os cristãos na época, né? Mesmo os judeus se convertendo, aí que a perseguição era dobrada, né? Hoje em dia, né, é igualzinho, né? Se você você está numa religião e vai para o evangelho, pronto. Se é familiares, os familiares muitos vezes não aceitam, ou pessoas ao redor não aceitam, e assim vai. De 1930 e 40, a Igreja Romana perseguia os cristãos muito, antigamente também, né? Tanto no primeiro e no segundo século, eles matavam cristãos, ponhavam na arena, abria a arena, soltavam os leões e deixavam os cristãos era consumido ou degradado totalmente as suas vidas por amor a Cristo, para pregar o Evangelho de Cristo, né? Este levando aconteceu logo após Estevão fazer prodígios, grandes sinais entre o povo. Então, baseado em Atos 6:8. Então, Estevão fazia grandes sinais e prodígios através do nome de Jesus. Isso os fariseus, os saduceus, publicanos, eles não aceitavam, né? A fé cristã sempre será atacada, de todas as formas, né? Por qual motivo? Primeiro, a inveja. Os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziando. As sinagogas, os templos religiosos na época estavam esvaziando e acompanhando o Estevão, né, cheio do Espírito. A disputa com Estevão, né? Então, eles disputavam, né, com Estevão, mas Estevão cheio do Espírito Santo, ninguém conseguia contestar Estevão pelo que ele pregava, né? Hoje em dia é diferente. Quem consegue contestar os cristãos, né? Porque a verdadeira religião é ajudar a viver os órfãos, mas a palavra de Deus, na essência, não tem como contestar. A pessoa pode ter maior estudo, pode ser mestrado, doutorado, o que seja, mas quando o Espírito Santo de Deus entra e ele vai lembrar o que nós aprendemos, então não tem como contestar, né? E existia muitas discussões religiosas, filosóficas no caso, né? Hoje também existe muito filosofia, né? E esse é até chato também, a filosofia. Não que eu sou contra a filosofia, mas existe muitas pessoas que querem pregar filosofia, psicologia ou coisa assim, ou costumes religiosos em cima do altar. Em cima do altar, ela prega a doutrina da salvação, da regeneração, da santificação e da justificação, e Cristo, e a cruz de Cristo. Entendeu? Isso que tem que pregar, né, em cima do altar. Fora disso aí, não precisa. Né? O importante é isso aí, é o pilar do cristão, a cruz, a crucificação, a santificação, justificação e a cruz, arrependimento, o básico dos evangelhos, né? É o básico, né? Isso que importa, que vai fazer a alma aceitar a Cristo, buscar a Cristo, glorificar a Cristo, se arrepender dos seus pecados, né? Isso que vai mudar a pessoa. Porque através da palavra de Deus que vai mudar a forma de ela em si enxergar, né?
A falsa narrativa sempre teve de lidar, combater as falsas narrativas, né? Sempre tem pessoas que vão fazer, tentar descaracterizar o Evangelho de Cristo, mas a palavra é verdade. Na época, quando Jesus ressuscitou, João capítulo 7:12, né? Seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Essa era a falsa narrativa que os judeus criaram, que na realidade foi descaracterizada. Na verdade, os romanos, os judeus pegaram e sumiram com o corpo. Falaram que sumiram com o corpo, aí não foi, Jesus ressuscitou, né? Porque através dessa ressurreição, muitas pessoas iam aceitar Cristo. Então, e as sinagogas ficariam fechadas, né? E aí acusaram Estevão de pregar deuses estranhos. Olha só que situação. E aí Estevão, né? Estevão foi condenado à morte, né, por causa disso. Então, olha só a situação. Então, é complicado. O tópico 2, Estevão e a igreja defende sua fé. O Estevão reconhecido como defensor da fé cristã, o primeiro mártir da igreja. Ele era apaixonado pela fé, né? Com base capítulo 7 de Atos, né? A defesa da fé cristã. Tópico 2.2, corações endurecidos. Naquela época existiam homens de dura serviço e incircuncisos de coração, ou seja, homens duros não queriam aceitar a palavra, não queriam incircuncisos, suas mentes, os seus olhos estavam fechados, mas a Bíblia nos vem dizer que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes eu vejo pregadores falando, eu preguei e Jesus salvou 300 almas, tal lugar eu preguei, mas na realidade quem convence o homem é o Espírito Santo. Então o homem foi só a ferramenta, nós somos só a ferramenta de Cristo, né? Essa é a verdade, né? O Estevão, a sinopse, Estevão defendeu o Evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição, né? Estevão, além de ser um bom administrador, ele era poderoso e orador, né? Então ele, através cheio do Espírito Santo, ele era cheio da graça e o Espírito de Deus conduzia ele a palavra para entrar no coração e quebrar aquele coração de pedra e transformar em coração de carne. Através da morte, no caso, né, de Estevão, impactou o coração do jovem Saulo de Tarso, que deixou de ser um violento perseguidor de cristãos. Agora o tópico 3, Estevão e o mártir da igreja. Contemplando a vitória da cruz diante de um grupo enfurecido, Atos 7:54. Estevão contemplou a glória de Deus, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que estava em pé, à direita de Deus. Então, quando os judeus estavam atacando pedra e outras coisas em Estevão, ele viu o céu aberto e viu Jesus à direita, Filho do Homem à direita de Deus. Então, olha só. E ele não negou a fé até o fim. Uma igreja que mantém seus olhos em Cristo glorifica não tem nada a temer, né? Tópico 3.2, perdoando o agressor. Hoje em dia tem muitos agressores na internet, nas redes sociais, nas ruas, em todos os locais, e no judiciário, na política. Tem em todos os lugares, tem as agressões, né? Mas nós não temos que olhar para isso, tem que seguir a Cristo e pregar o Evangelho. E aí, Senhor, não imputes o meu pecado, e tendo disso isso, adormeceu. Falando sobre Estevão, Atos 7:60, né? Ele foi o modelo a ser seguido, no caso, além de Cristo. Aí a sinopse, a fidelidade do Estevão a Cristo o levou ao mártir, tornando-se um exemplo de perseverança na fé. Ele foi um exemplo de perseverança, né?
A visão de Estevão apoiava a reivindicação de Jesus, né? Irritou os líderes judeus na época, que condenaram Jesus à morte por blasfema, e condenaram Estevão também. Condenaram a Estevão pela palavra, de tanto ele pregar, eles... Então nós temos que continuar orando a Deus por meio de sua conduta e de suas palavras, seguindo a Cristo, né? E nós temos que ter um modelo de uma igreja verdadeira, bíblica, se posicionando o que a igreja é, o que faz, de uma cultura contrária aos religiosos, mais cristãos. E nós aprendemos o que podemos aprender com Estevão, mas não há espaço para a indecisão, que todo cristão deve saber defender sua fé. Depois outra pergunta, quem foram os que se levantaram contra Estevão? Um grupo de judeus que viviam fora de Israel, faziam parte da diáspora. Aí outra pergunta, como o que a igreja sempre teve que lidar com o combate? Luta em várias frentes, falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditar. Aí outra pergunta, como Estevão fez uma defesa apaixonada na fé? Usando a própria história do povo de Israel como base. A outra pergunta, o que Estevão pode contemplar diante de um grupo enfurecido? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus Pai. Certo? O exemplo de Estevão nos encoraja a perseverar na fé sob incessantes ataques. Manter uma postura apologética, isto é, defesa da fé, que apologética é a defesa da fé, que está no início até o fim. A Igreja de Cristo, na atualidade, deve seguir o modelo de defesa da fé, observar o Estevão. Deve ser o fato de que muitos irmãos não são frequentadores insíduos da escola dominical. Né? O crente não deve que seja levado por qualquer vento e doutrina. Seu conhecimento bíblico é indispensável e preparação espiritual e intelectual. E as respostas do crente devem ser claras e abalizadas na Bíblia Sagrada, com o discurso da fé, com doutrina bíblica pentecostal. Tá? Ou seja, nós temos que discutir a Bíblia e falar do Evangelho, independente se a pessoa gosta, se a pessoa não gosta, se a pessoa quer, se a pessoa não quer. Nós temos que pregar o Evangelho, cumprir o ID de Cristo. Se a pessoa quer, não importa. Temos que pregar na rua, na fazenda, no sítio, nas praias, na faculdade, no judiciário, dentro da política, dentro de todo que é lugar, dentro das festas. E outra, o cristão não é proibido em festa, o cristão não é proibido em aniversário, o cristão não é proibido jogar bola, não tem na Bíblia. O cristão não é proibido jogar vôlei, basquete, handebol, futebol. Não, nós temos que estar no meio para pregar, como vamos pregar como esse povo. Nós temos que atingir todos os povos, todas as nações. Tanto é que tem pessoas, missionários, que são enviados para outros países como profissionais, jogadores, que estão lá apenas com a missão de pregar o Evangelho, sendo um jogador, sendo outra profissão, para pregar o Evangelho. O importante é cumprir o ID de Cristo, né? Louvado seja Deus, tá? A paz do Senhor, dia 31 agora, de agosto, uma grande escola dominical. Eu quero aprender mais a palavra de Deus. Fica na paz, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estruturar a nossa vida na palavra de Deus. Se tiver oportunidade, vai à escola dominical. Se tiver oportunidade, faça a teologia, o básico, o médio, não importa. Se tiver oportunidade, faça mestrado, faça doutorado, porque nós temos que aprender. Porque aquele que não senta para aprender, nunca pode levantar para ensinar, tá bom? Eu já tive muita vergonha de falar na internet, graças a Deus hoje eu venci isso aí através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Então eu agradeço a Jesus, tá? Deus abençoe, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Vamos aprender, porque o Espírito de Deus só lembra o que você leu, aí você põe em prática, o Espírito Santo lembra na hora que você precisa para falar para outra pessoa, amém? Paz do Senhor Jesus Cristo.